Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou de novo em outro ambiente, vou conversar com outra amiga. E qual é o tema de hoje? Na verdade, ele se refere ao Dia do Vestibulando, que nós celebramos, entre aspas, este mês. E por isso eu convidei a minha amiga Érica e eu vou deixar que a Érica se apresente para vocês e vamos ter um pequeno bate-papo aqui sobre o tema, tá bom? Oi, Olá. Gente, tudo bem? Oi, Gabi. Primeiro, obrigada por ter me chamado. Eu que agradeço por você ter aceito o convite. Muito feliz em estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esse momento que é tão rico e que, mesmo às vezes sem a gente perceber a importância dele, define a vida de uma pessoa sem ela saber para onde ela vai mesmo. Com certeza. Você não quer se apresentar primeiro? Claro. Então, meu nome é Érica, eu trabalho com aquisição de talentos já há mais de 15 anos. Comecei em consultoria executiva, depois trabalhei em empresas de diversos segmentos, em tecnologia, em consumo, em indústria. Tive a felicidade de gerir alguns programas de talentos e trainee e hoje estou no segmento de renováveis. Muito bom. Me conta um pouco, dentro dessa trajetória, o nosso foco aqui é mais educação. Pensando em escolhas profissionais, e se você pensa em estagiários e trainees que você tenha contratado, o que você percebe em relação da escolha profissional, como isso definiu, já que você trouxe até a questão da definir a vida na escolha profissional, o que você pode trazer em relação ao seu sentimento sobre essas escolhas, porque você tem uma grande experiência de diversos tipos de entrevistas. Então, o que você percebeu nos seus anos de experiência? Então, eu acho que o mercado vem mudando bastante nos últimos anos, principalmente nessa última década. Acho que cada vez mais tem importância como esse jovem fez o ensino superior e não exatamente que escola e que curso ele ou ela fez. Então acho que pessoas com mais recursos, uma universidade melhor, em alguns processos eles podem sair na frente se eles fizeram uma graduação sanduíche, se eles tiveram alguma exposição ao exterior, mas isso não é necessariamente assim. Acho que o ensino superior pode ser uma chance da gente de fato escolher o que a gente gosta, porque não necessariamente o ensino médio preparou para isso. Então acho que é uma época, quando é possível fazer estágios diferentes, estar em projetos diferentes junto à universidade ou à faculdade que frequenta, e acho que isso faz diferença depois no processo seletivo. O que você já fez para se preparar, se você já sabe, já experimentou o que gosta ou o que não gosta ao longo desses 4 anos, isso não deixa esse jovem tão despreparado para chegar num primeiro emprego depois de um estágio e de fato ter sucesso. Você acha que os jovens que você conversa, você consegue perceber se eles gostam da carreira que escolheram ou não? Eu acho que sim, eles gostam, mas é fato que, e acho natural que a gente, ao momento que vai escolher a carreira, o que o jovem começa no vestibular, é natural que ele não saiba muito bem o que ele ou ela está escolhendo. Sim. Mas acho que existem algumas opções de curso superior que podem dar um leque muito grande de atuações. Então, algumas... Como administração de empresas, como por exemplo, administração, que é básica. Direito, engenharia. Gente, eu não fiz engenharia, talvez eu não tivesse esse talento, mas o engenheiro pode trabalhar com o que eles quiserem. Sem dúvida. Então, existem algumas formações. E, de novo, não estou falando que vamos aguentar 4 ou 5 anos de engenharia, que vai ser um curso horrível, mas às vezes, numa dúvida, uma administração é um bom curso. Então, existem alguns cursos que podem abrir alguns leques e eu acho que usar esses anos enquanto está estudando no curso superior para se conhecer mais, diversas atuações dentro do mesmo curso podem ajudar esse jovem a ser mais feliz na carreira depois. Se a gente acompanha as notícias, a gente vê ainda o apagão de talentos, que começou já há alguns anos, não é de hoje, claro, né?
e uma grande demanda por engenheiros, inclusive. Você tem falado de engenheiros. É um dos top 3 sempre. Exato. Inclusive não só aqui, como no exterior também, né? A demanda cada vez maior de engenheiros e carreiras na área que o pessoal chama de STEM ou STEAM, que são mais voltadas para ciências exatas. Mas eu, por exemplo, acho que não todo mundo tem aptidão para isso. Claro. Então eu não iria, mesmo que o mercado demande isso, eu não iria pela escolha da moda ou pelo que vai faltar daqui a 5 anos, claro. Porque isso não vai gerar um adulto feliz e satisfeito com a sua carreira, né? Não, e não quero ser poliana aqui, mas eu acho que a primeira razão da escolha é escolher algo que a gente gosta. Então, assim, outro dia minha filha veio me dizer que quer fazer faculdade de cinema e eu já pensei, pelo amor de Deus, vamos fazer. E aí eu tentei direcionar, isso não quer dizer que vai dar certo. Pense em outras coisas que você pode usar a criatividade. Quantos anos ela tem? 13. Então, meu filho já falou, eu quero ser youtuber, ele tem 10. E é dessa geração. Então eu falei, faça propaganda, faça marketing, por que não jornalismo, que são outras carreiras que podem te abrir outros caminhos e você usar a criatividade. Sim. Algo interessante a gente falar em curso superior também, é que existem ao menos duas tendências muito grandes. Empresas que ainda fazem esses programas mais tradicionais, exigindo escola de ponta, inglês, mas existe um mundo que começa a se abrir para isso, de dois lados. Um que é olhar profissionais jovens muito diferenciados de qualquer de escolas mais simples, migrando, pensando numa inclusão de novos talentos e tentando corrigir uma injustiça social que a gente vive. Acho isso mais fácil de acontecer em empresas brasileiras do que em empresas multinacionais, porque o poder de decisão vai estar aqui, inglês vai ser algo que esse jovem vai ter tempo de ganhar nos próximos 10 anos da carreira dele ou dela. E existe um outro mundo com outro apagão de talentos, que é o de desenvolvedores, e de novo, não acho que todo mundo vai ter que ser desenvolvedor, mas que algumas empresas já começam a abrir mão de formação superior, aonde certificação é mais importante. Sim. Então, eu concordo que é um momento de muita insegurança, concordo que a gente, na hora de escolher uma profissão, acho que que o ensino médio não prepara para isso, mas não é o fim do mundo. Existem opções que elas podem ser exploradas ao longo de 4 anos de uma formação superior e às vezes até não ter essa formação. Eu vejo tanta gente com formação superior fazendo outra coisa e não usando isso. Sim. Então, será que a gente também não precisa ser um Brasil pensando que a gente também precisa de mais tecnólogos? Talvez. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe dos tecnólogos, porque eu não sei se você sabe, eu sou da diretoria, como um conselho de uma escola. E nessa escola nós temos um modelo que vem da Alemanha, que é uma espécie de curso técnico. São 2 anos e ele é metade do tempo na empresa, metade do tempo na escola. E o nosso diferencial é que ele é alemão, então as crianças têm que saber, os jovens, né? Porque é depois do ensino médio, então os jovens têm que saber falar alemão. E o que aconteceu esse ano pela primeira vez? E como funciona esse programa? Até o ano passado, a escola, a empresa pagava toda a bolsa eles não têm uma bolsa auxílio, mas pagava todo o custo do curso para o estudante. A partir do ano que vem eles vão mudar um pouco isso, mas o que mudou? Até o ano passado, eram normalmente as oportunidades para os jovens que vinham do ensino médio destas escolas alemãs na cidade de São Paulo ou em outros estados, mas que já vinham com alemão fluente e tal. O governo aqui de São Paulo fez uma parceria, tem uma parceria com algumas escolas de idiomas, inclusive com o Instituto Goethe. E isso é aplicado dentro do CELS. Este ano, as empresas acabaram pegando jovens de comunidades para estes cursos que vieram com o alemão básico do CEL. Por quê? Por conta das cotas de diversidade e inclusão. Então, se por um lado, claro, gera aquela sensação de talvez os filhos que estão pagando essa formação não conseguem cursar, por outro lado, corrige essa diferença e essa falta de oportunidade social que tem que começar a corrigir por algum lado. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente percebe que tem um movimento para incluir uma população que não está partindo do mesmo lugar, né? Acho fantástico e acho melhor a gente começar a corrigir isso no ensino médio do que no ensino superior, inclusive. Com certeza. Porque esses jovens já saem com uma profissão, às vezes com um estágio garantido numa empresa. Isso, exato. E aí,
uma coisa que, inclusive, você falou da escolha profissional universidade. Mas a gente não vai saber agora como vai se dar isso, mas eu tenho lido algumas críticas em relação ao modelo do novo ensino médio. Porque você está dizendo que agora um jovem de 14 anos, ou talvez 15, 13, 14, 15, vai ter que escolher um plano de vida tão cedo. E é muito cedo. Aos 16, 17 anos já é cedo, que dirá aos 14. É muito cedo, você ainda nem formou a sua personalidade completamente, né? Você está achando seu lugar no mundo. Então, não sei como isso vai se dar daqui para frente. Não eu me pergunto como é que vai ser como os processos seletivos de universidade também vão se adaptar a isso. Pois é, inclusive o vestibular ainda não está adaptado, nem o Enem, nem o vestibular ainda estão adaptados. Porque eu fiz um curso técnico e fiz uma formação em humanas, e depois quando eu fui fazer vestibular me fez falta conhecer física bem, matemática até que eu navegava, mas física até hoje eu não entendi. E depois isso me fez falta. Então quando eu vejo esse tipo de conceito, é fácil, de novo, olhando os meus filhos, falar assim, bem, ambos odeiam matemática, vamos para humanas e biológicas e fundo. Mas e depois, não vai fazer falta? O quanto a gente está adaptando essa entrada da universidade depois? Exato, concordo plenamente. Infelizmente a gente agora não tem muito o que mudar dessa situação, mas eu acho que é um ponto a se pensar. Você falou dos exemplos de quem atua em outras áreas, né? Eu acabei fazendo biológicas na escola, que na minha época, né, o colégio era assim, então era, né, era colegial, não era nem ensino médio, então era no colegial, era biológicas. Eu fui estudar uma carreira que é arquitetura e eu fui depois trabalhar com RH. Uma prova viva de que a gente não sabe de nada da carreira, gente. Exatamente, que não sabe de nada. Mas, na época, por que eu escolhi as biológicas? Porque na minha escola era tido ciências biológicas, ou a parte de biológicas, como mais forte dentro dos currículos. E eu tenho um pouco de receio de que isso aconteça com o projeto de vida nas escolas. Claro. Inclusive, eu tenho lido que nas escolas públicas, por serem 6 carreiras, 6 trilhas, nem todas as escolas vão ter profissionais, tudo disponível. Então você vai acabar limitando só para uma brechinha ali de oportunidade. Então talvez não funcione nesse sentido, mas realmente não temos como saber agora. Eu advogo pela maior participação das empresas no processo educacional, para a gente conseguir transformar um pouco e colocar essa educação mais a serviço de todos, para trazer uma realidade futuro do trabalho que seja mais viável para todos, porque é uma realidade. A gente cada vez precisa menos mão de obra CLT e cada vez mais pessoas trabalhando em projetos e outro tipo de contratação. O que você pensa a respeito? Como é que você se sente nesse sentido? Eu acho que não seria a primeira vez que o setor privado estaria complementando algo no que o Estado até poderia estar fazendo melhor e não faz. Não sou uma expert em educação, acho que o problema é muito profundo, não é barato e a solução não é fácil, mas acho que já trabalhei em empresas que para contratar em nível de entrada precisaram despender um grande tempo, energia e dinheiro, recursos para treinamento, para terminar de formar o que a educação formal, não forma. Não forma. Até onde eu vejo, isso não necessariamente mudou muito. Eu também acho que do mesmo modo que o ensino médio não prepara para o jovem escolher uma carreira, muitas vezes o ensino superior é acadêmico e totalmente distante da realidade do mercado de trabalho. A minha realidade foi há décadas atrás, mas assim, de novo, vamos rir, eu fiz economia e trabalho com recrutamento. Exato. Trabalhar em recursos humanos, esse é um outro exemplo de uma carreira que você não precisa necessariamente ter cursado um curso. Existem advogados, existem engenheiros, existem matemáticos, professores de educação física, psicólogos, vários administradores e economistas. Então é um exemplo de carreira na qual você pode se dedicar, se desenvolver sem necessariamente ter uma formação em gestão de recursos humanos, que é algo recente até um tecnólogo desse, né? Mas, então eu acho que é super bem-vindo e acho que as empresas poderiam fazer mais. Acho que elas fazem onde elas percebem uma falta de mão de obra muito crítica e terminar de essa formação que a educação não provém, mas é um caminho que a gente certamente pode seguir. Inclusive porque a gente não pode esquecer que hoje
não adianta só você fazer a graduação, você precisa continuar estudando o resto da sua vida, porque senão você fica para trás no mundo corporativo, né? Eu acho que não é só no mundo corporativo, acho que é em tudo, porque a tecnologia avança rapidamente enfim. Então... Não, e os modelos de trabalho mudou, as carreiras são fluídas, as pessoas vivendo mais, elas vão ter diversas carreiras ao longo da vida. Verdade. Não necessariamente ter estudado biológica lá atrás pode ser algo que você nunca mais vai usar. Não, exato, é. Não acredito que eu use, que não seja o meu caso, mas já fiz várias mudanças de carreira e não me arrependi de nenhuma, porque eu acho que tudo, a gente vai amadurecendo e vai mudando os nossos objetivos de vida, o nosso momento profissional, enfim. Muitas mães com quem eu converso, várias delas formadas, com carreiras, tem 1 ou 2 filhos, e aí de repente, você sabe, o salário que você recebe não é o suficiente para você pagar o cuidado, então você acaba optando por ficar em casa, e aí você quer voltar. E aí a volta, muitas vezes o mercado não te quer, não há oportunidades, o seu expertise já está ultrapassado, né? Porque demanda, a economia do cuidado, ela demanda. E aí você tem que voltar a estudar, fazer alguma outra coisa, se especializar em outro viés. Um negócio próprio, enfim, uma outra consultoria. Próprio, exato. Para a gente finalizar, você gostaria ou existe alguma dica que você acha que seria interessante? E aí eu vou te perguntar não só para os próprios jovens, mas para pais ansiosos, porque a gente sabe que tem muito pai ansioso, não só em escolas particulares, que você diz, vai fazer vestibular, tem que escolher a carreira, ou tem que escolher a direção, a trilha de vida que vai seguir, mas também pais ansiosos pela questão de pessoas que não têm os mesmos recursos e também querem que o seu filho seja o primeiro daquela família a ir para uma universidade. Existe alguma dica, alguma coisa que você poderia sugerir? Olha, muitas vezes quando eu entrevisto as pessoas e pergunto por que você fez o que fez, direito, psicologia, às vezes a resposta eu tinha um tio, eu tinha um vizinho. Então, aproveitar as chances, mesmo que sejam raras, de conhecer como é o dia a dia dessa carreira que esse jovem quer escolher. Então, às vezes é mesmo achando alguém conhecido, às vezes é pesquisando. Hoje em dia tem tanta coisa no YouTube, tem tanta informação aberta de como é o dia a dia desse trabalho. Para daí se perguntar, vou gostar de ficar sentado no escritório ou sozinho na minha casa o dia inteiro codificando e trabalhando, sei lá, no fuso horário da Alemanha, ou eu vou querer de fato lidar com gente. Então eu acho que existe primeiro muita calma nessa hora, mas existe uma questão de autoconhecimento do jovem, entender as coisas que ele ou ela gosta e tentar, como eu disse antes, fazer mais do que só estudar. Então, quando pensar em carreira, se já está na universidade, pensar em diversos estágios para entender o que gosta ou não gosta. Não tem problema ficar só 6 meses em um e não gostar e ir para outro. Eu acho que o pai e a mãe ficam loucos, vão me matar agora, mas é melhor desistir no 2º ano de uma faculdade que você odeia do que terminar às vezes, se aquilo realmente não tem nada a ver. E às vezes é mais fácil terminar e falar, bem, vamos abrir um leque numa pós-graduação, então ter essa calma, mas usar bem o tempo do ensino médio da faculdade, se expondo e tentando conhecer o mercado e como você está trabalhando, mais do que a moda do tipo assim, se eu souber programar C Sharp, eu já estou empregado ganhando 6.000 euros. Pode ser que você não goste de fazer isso. É verdade. Eu acho que a gente acaba hoje, no mundo em geral, como nós temos muita informação, a gente acaba acelerando etapas. E eu sempre, eu até estava ouvindo uma pessoa hoje, do Todos pela Educação, que é uma instituição muito importante, fala sobre educação pública no Brasil, mas ela dizia justamente o seguinte, que há excelentes exemplos de educação pública no Brasil, mas que a nossa tendência sempre é dizer que a nossa educação pública não serve para nada e, em seguida, comparar com alguma coisa lá de fora. Mas o que eu vou comparar lá de fora? A diferença é que lá fora, como a economia é um pouco mais estável, é muito comum a prática de quando os jovens saem da escola, eles se darem um prazo, 1 ano que seja, para conhecer um pouco o mundo e fazer um trabalho, garçonete, atendente, recepcionista, qualquer coisa. Voluntário, enfim. Voluntário, mas para você ter alguma experiência profissional
e já ter algum nível de autoconhecimento para a escolha da profissão depois. Sim. E esse tempo não é perdido. Não, ele é ganho. Ele é ganho, mas a gente tem a noção, com quem você conversa, de que tudo tem que ser rápido. O seu filho tem que, para quem tem condições, né? O seu filho tem que fazer, já não é mais balé, né? Mas seu filho tem que fazer programação, ele tem que piano, fazer chinês, mandarim, inglês, esportes, tudo ao mesmo tempo. E isso não é saudável, né? Não. Então eu achei interessante e eu comparo nesse sentido, não porque a nossa educação não é, de repente tem bons exemplos públicos, mas porque talvez a gente não precisa acelerar essas etapas, né? Até porque chegar, se formar ou 24, 25 ou 26 não faz ou 28 não faz a mínima diferença. Pois é você que está falando, né? É que verdade. recruta essas pessoas. Eu também acho que não, mas existe aquela tendência de dizer que não, aos 28 eu já tenho que ter meu mestrado, meu MBA já terminado, porque cada vez mais é um diferencial. Eu também discordo um pouco disso, mas enfim. Muito bem. Bom, muito obrigada. Obrigada, pela nossa Gabi. conversa. Obrigada. Feliz de estar aqui.